Rosângela Doim de Almeida. Eu nasci em Jundiaí por uma circunstância de trabalho do meu pai, mas eu sou de São Paulo. Nunca mais nasci e com poucos meses fui para São Paulo. E lá vivi toda a minha vida até vir para Rio Claro, né? E quando eu estava no ginásio, eu tinha uma professora de geografia que era excelente. E eu adorava a aula dela, mesmo porque ela não dava aula expositiva, ela trabalhava muito com atividades em grupo com os alunos. E cada aluno tinha um livro diferente do outro, nós fazíamos muitos mapas, e eu gostei muito disso no ginásio. Depois, no colégio, eu fui para o colégio para a área de ciências humanas. O antigo clássico tinha sido substituído pela nova lei de diretrizes e bases, então no colegial eu fui fazer o curso direcionado para a área de ciências humanas. E na hora de prestar o vestibular, fiquei no maior dilema entre opções para história, geografia, ou pedagogia, ou filosofia. E quando eu fui para a geografia, eu fiz o exame, naquele tempo era direcionado para ciências específicas, né? Então já era para a área de ciências humanas, e eu entrei no curso de geografia na USP. E aí fiz o curso que não era bem o que a gente esperava, né? Porque quando você está fora da universidade você acha que é uma coisa, depois o curso de graduação é outra coisa, né? E ao longo do curso eu tinha sempre uma ideia do como é que eu vou fazer depois para trabalhar, porque na época não tinha concurso público, era o tempo da ditadura. Quando eu estava me formando, o estado era governado nem lembro quem era o governador, mas era interventor, né? E os concursos públicos para as escolas estavam fechados, não tinha. Então, eu no último ano arranjei umas aulas numa escola particular. E o meu primeiro grupo de alunos eram 15 meninos de quinto ano atual, quinta série, né? Que na época era o primeiro ano do ensino do ginásio. E eu gostei muito das aulas com essas crianças, que eram crianças, né? E fui aí de uma escola para outra, até que depois me formei, aí comecei a lecionar mesmo no ensino de antigo quinta a oitava, no fundamental e também no ensino médio. E eu lecionei 10 anos nesse nível de ensino. Só que você sabe, né, a vida de professor não é fácil. E eu trabalhava no Campo Limpo, em São Paulo, uma escola que ficava longe da minha casa, eu morava em Pinheiros. E aquela coisa de você querer fazer tudo muito bem feito, querer dar aula e tudo, e eu me esgotava demais. Então chegou uma altura, para dizer a verdade, assim, eu já não aguentava mais tantas aulas numa situação tão sem perspectiva, porque qual era a perspectiva, né? E eu sempre sentia, eu já tinha 3 anos depois de formada, eu sentia assim, querer voltar para a universidade, sentia que faltava alguma coisa. E então eu prestei a seleção na Faculdade de Educação da USP para o mestrado. Eu prestei uma vez, não entrei. Aí fiz o vestibular para pedagogia, na USP mesmo. E entrei na pedagogia, cursei 1 ano no noturno, que eu dava aula, e depois prestei outra vez na pós-graduação. E naquele momento eu também não sabia muito bem o que eu ia fazer nessa pós-graduação. E eu estava trabalhando já num curso de pedagogia que tinha uma proposta inovadora, era uma faculdade particular, de integrar a parte teórica com a prática através das disciplinas mais específicas. E a minha disciplina era metodologia de ensino de estudos sociais, que na época incluía história e geografia. E com isso, quando eu ingressei na pós-graduação, eu já estava nessa escola com essa disciplina, e nesse mesmo ano aconteceu da direção da escola ter que fazer uma série de remodelações em termos dos professores e do currículo, e me pediram se eu podia trabalhar também com a alfabetização.
integrando com os conteúdos de História e Geografia. E eu comecei a fazer isso. E foi muito interessante, eu gostei muito, eu me envolvi com esse trabalho. E chegou uma certa altura que eu falei para o meu orientador, que era o professor José Carlos de Araújo Melchor, que é especialista na área de administração escolar. E eu falei para ele, professor, eu estou com um trabalho muito interessante, eu acho que seria bom para mim e também seria muito proveitoso, né, adequado, se eu pudesse fazer uma pesquisa junto desse trabalho que é inovador, né? E ele concordou. Então, o meu mestrado eu fiz em alfabetização. Quando eu estava terminando o mestrado, eu prestei aqui a seleção para a prática de ensino de geografia. E isso foi em 86. Aí entrei aqui na Unesp e o departamento falou assim, tudo bem, você está defendendo aí um mestrado na área de alfabetização, mas você aqui vai trabalhar com geografia, ensino de geografia. Então, daqui para frente você tem que se dedicar a essa área, tem que estudar isso. Eu achei bom também, era uma coisa que me interessava muito e eu já tinha alguma coisa realizada antes. Isso foi em 86, aí eu defendi o mestrado, ingressei no doutorado e quando eu ingressei, eu fiz uma disciplina com a professora Olga Molina, na Faculdade de Educação da USP, sobre leitura. E a disciplina dela era voltada para a leitura, não só leitura escrita, né, mas leitura de imagem, leitura... E aí a ideia, quer dizer, que ela propôs para mim e para uma colega, Elza Passini, era de que a gente estudasse leitura de mapas, já que nós éramos da área de geografia. Então nós fizemos uma monografia sobre leitura de mapas e foi um trabalho muito assim, envolvente, né, porque nós fomos buscar uma bibliografia nova, porque aqui não tinha quase nada escrito sobre isso. Tinha a publicação da livre docência da professora Lívia de Oliveira, aqui do Departamento de Geografia. E para fazer esse doutorado, aí eu propus um projeto de doutorado na área de ensino de mapas e leitura de mapas. Metodologia de ensino de mapas. Aí, então, eu fui buscar uma bibliografia no exterior. Então, eu fiz um estágio fora, na Universidade de Paris, Paris 12, e ali eu encontrei contatos que me abriram uma bibliografia muito vasta nessa área da representação do espaço relacionada com a cartografia, né? Mas bem, vamos dizer assim, voltada para as crianças, para os mais novos, né? O nível da escola fundamental, crianças a partir de 6, 7 anos até o início da adolescência. E eu trouxe essa bibliografia para o doutorado, trouxe uma mala cheia de livros e artigos e cópias e me debrucei nisso durante uns 3 anos, porque eu fui logo no início do doutorado para lá e o doutorado era mais longo, né? Tinha 5 anos para fazer e eu também tive uma bolsa que me ajudou bastante para fazer esse estudo e resultou nessa tese de doutorado. Eu não imaginava que com isso, assim, que essa tese pudesse trazer um desdobramento tão significativo, né? Porque na época, isso eu defendi em 94, mas eu fui para lá em 90. E então, quer dizer, na época, aqui no Brasil, poucas pessoas estavam pesquisando na área de ensino de mapas. E quando eu terminei o doutorado, até na banca para defesa, foi difícil definir essa banca. E o meu orientador falou assim, olha, isso aí é com você. Porque quando eu propus o trabalho para ele, que é o mesmo o Zé Carlos Melchor, ele falou, olha aqui, de mapa eu não entendo, você se vira. Eu falei, tá bom, eu vou atrás. E fui. E no final, quando estava para defender, aí tinha que montar uma banca, e quem que ia fazer parte da banca? Tinha a professora Lívia, e não tinha mais uma especialista com doutorado aqui, para fazer parte da banca. Então, na época, eu fui perguntar, né, e fiquei conhecendo o trabalho da Regina
Araújo Almeida, que tinha recém defendido um doutorado sobre a cartografia para deficientes visuais. E claro que ela precisou ter ela foi atrás também de uma fundamentação teórica a respeito de como os deficientes visuais, vamos para eles, como fica a representação do espaço, né? Então a Regina veio para a minha banca e mais duas professoras da área da educação, lá da USP, que eram especialistas em metodologia de pesquisa. E daí, no final da defesa, eu não conhecia a Regina, nunca tinha visto. Ela aceitou com um contato telefônico, aceitou fazer parte da banca e foi tudo muito bem. A defesa foi muito boa e tudo, mas quando terminou, aí ela me falou assim: olha, você não acha que a gente precisava conversar mais sobre esse assunto, informar, enfim, chamar as pessoas que a gente conhece e pessoas que têm interesse nessa área para a gente começar a fomentar isso aqui, né? Vamos, né? Então, no ano seguinte, em 95, nós realizamos aqui em Rio Claro o primeiro colóquio Cartografia para Crianças, que até tem o livrinho aí, que são os anais do colóquio, são resumos assim de 10 linhas, mas foi assim muito interessante porque apareceram 30 pessoas. Nós achamos que não ia ter muita gente. E entre essas 30 pessoas tinham, por exemplo, a professora Tomoko Paganelli, que já está aposentada, mas ela trabalhou na Federal Fluminense, e outras pessoas que estavam envolvidas na área, a Elza Passini, que estava fazendo o doutorado dela também sobre ensino a representação de gráficos para crianças, né, para escolares. E aí, depois desse colóquio, já foram realizados 8 colóquios. O último foi em 2013, em São João del Rei. E o próximo vai ser o ano que vem, em Goiânia. E aí, esse trabalho de ensino de mapas para crianças, produção de materiais didáticos voltados para o ensino de mapas, ele foi se desenvolvendo porque também muitas pessoas que antes estavam trabalhando isoladamente começaram a se vincular a esse grupo. Tem um grupo de pesquisa no CNPq, que é sobre ensino de cartografia e geografia, que é coordenado, começou com a Regina Araújo Almeida, depois eu coordenei, e agora quem está coordenando é a Carla Sena, da Unesp de Ourinhos. E tem aqui o grupo de cartografia tátil, que é liderado pela Maria Isabel Freitas, e outros professores aqui do departamento de processamento. Enfim, hoje tem todo um campo, né, de pesquisa voltado para essa área. E nessa área da representação do espaço, tomou assim uma importância muito grande a produção de atlas escolares. Porque você vê, para as crianças, os alunos de segundo, hoje seria que eles são terceiro ao quinto ano, né? Eles estudam o bairro e o município. E como estudar o bairro e o município se não tem um mapa? As prefeituras têm mapas, às vezes tem mapa, agora já tem na internet, o Google, mas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso não existia. Então vários pesquisadores e professores e até empresários, né, perceberam esse filão e começaram a produzir atlas para esse segmento, são atlas municipais, locais. Isso foi muito importante. Porque aqui no Brasil nós não temos uma produção em termos de material didático muito rica, mas fundamentada para esse segmento dos primeiros anos do ensino fundamental, no ensino de geografia. Para o ensino de história ainda tem, mas hoje, 2015... tem os livros didáticos, certo, mas não, paradidáticos, outros materiais, não tem. São geralmente traduções de materiais produzidos geralmente em língua inglesa, norte-americanos ou ingleses ou canadenses,
produzidos por grandes corporações de editoriais que simplesmente traduzem os nomes e usam as mesmas bases para imprimir esse material e vender aqui. Então há uma carência, eu acho que há uma carência ainda hoje na produção desses materiais voltados para as crianças desse nível escolar. E mais ainda no antigo pré-escolar ou educação infantil, né? Atualmente você fala em educação infantil, que são as crianças que vão de 3 a 6 anos, que estão nas escolas que antecedem o ensino fundamental. E você não tem materiais ou uma orientação muito bem elaborada para o professor desenvolver atividades que tenham como, vamos dizer assim, objetivo a representação do espaço do tempo. Isso é fundamental. Você não precisa ensinar mapa, a criança não sabe ler, vai ler o mapa, sim, mas ela vive dentro de uma cidade e ela tem a sua percepção e representação interna e representação gráfica de tudo isso, e todas essas habilidades são necessárias e importantíssimas para que depois, ao longo da sua escolarização, a criança vá construindo internamente as suas representações mais complexas, né? E que lhe possibilitarão depois ler os mapas, entender os mapas, fazer mapas, né? Então ainda há uma lacuna grande aqui, e acho que isso é vamos assim, um ponto importante para a pesquisa. Quem quiser continuar, né, quiser atuar na área de geografia, ensino de geografia, tem muito trabalho ainda para fazer, principalmente voltado para a nossa realidade, né, para as nossas escolas. E na pós-graduação, né, eu procurei trazer para os meus alunos, para os meus orientandos, essas questões relacionadas ao ensino de mapas. Então, tem trabalhos desenvolvidos com produção de atlas municipais, tem teses desenvolvidas a respeito da representação do espaço, e mais recentemente, as últimas atividades que eu orientei em termos de pesquisa foram voltadas para a questão da internet e a cartografia virtual, né, num espaço virtual. E isso é vamos dizer assim, um tema de pesquisa importantíssimo, né? Todo mundo fala, eu uso o GPS e tal, e o mapa no celular, né? Mas como é que você trabalha em termos, vamos dizer assim, de uma metodologia para os alunos do ensino fundamental ou mesmo para os alunos do ensino médio, né? Não é o fato de você usar um GPS quer dizer que você entenda aquilo que está acontecendo na tela seja do aparelho celular ou onde for, né? E além disso, a questão das redes, né, que possibilitam um outro tipo de relação com o espaço. Agora não é só um espaço virtual enquanto algo que tem uma base de mapa, e em cima dessa base você pode interagir, né, com a ampliação, redução da área, pedir para ele mostrar o que tem naquela área, inserir no mapa ou sobre o mapa a imagem de satélite, né, o Street View, que te possibilita também ver o que tem na rua, né, você já vê a frente do prédio onde você quer ir antes. Tudo isso é muito bom, mas parece que a gente precisa, em termos de um trabalho mais fundamentado na educação, estudar, né? Que possibilidades de habilidade de pensamento, vamos dizer, interatividade, o que a interatividade possibilita quanto às habilidades de pensamento e de conhecimento, né? Porque são outros meios, diversos autores, pesquisadores já mostraram que a linguagem interfere no seu modo de pensar.
pensamento e linguagem são indissociáveis, a ponto de alguns, como Vygotsky, Luria e outros, afirmarem que não há pensamento sem linguagem. E a fala é a primeira aquisição em termos de uma linguagem que reverbera sobre o modo de pensar, né? A veiculação do pensamento é feita pela linguagem internalizada, né? Uma linguagem que é adquirida no grupo social no qual a criança vive, né? Desde os primeiros anos de vida. E isso traz um desdobramento em termos de aprendizagem fundamental, importantíssimo. E se estamos hoje com uma linguagem que tem todas essas possibilidades de interatividade, o conhecimento gerado a partir daí também tem um outro aporte diferente daquele que você tinha quando usava os mapas impressos apenas, né? Ia no carro com aquele mapão aberto assim, tinha que ter alguém do lado para falar e tal, né? Agora você põe ali no GPS e você mesmo já sabe o caminho que você tem que seguir. E além do mais, você tem a possibilidade de interagir com outras pessoas que estão ou no trânsito ou não, e com informações que as mídias possibilitam, né? E inserir lá alguma outra informação que não tem mais esse semáforo, enfim. Isso tudo precisa de ser estudado em termos de uma questão que é trazer essa tecnologia para a escola e avançar além dela. E eu acho que nesse aspecto existe um grande vácuo, né? Porque é tudo muito novo, tudo muito recente, né? Tem um livro que saiu há uns 2 anos atrás, muito interessante, chama-se A Polegarzinha, escrito por um sociólogo francês, Michel Serret, e que Polegarzinha é uma história, né, para as crianças antigas. Hoje a Polegarzinha, ele fala que porque o polegar fica assim. E que é isso, né? E aí ele fala nesse livro uma coisa muito interessante, que essas mídias possibilitam o pensamento que é relacional, uma habilidade de pensamento, ele vai num nível mais intuitivo e não só lógico. Quando você tem algo a resolver a partir dessas mídias, elas te possibilitam chegar a uma informação, a informações que são todas relacionais e imagéticas, imagens. Então, ele possibilita desenvolver um pensamento que é do processo, pensamento processual. Que se você trabalha com a escrita ou com a representação impressa, no caso dos mapas ou das imagens de satélite, o processo está parado. O processo vai acontecer na sua mente apenas, que é o processo do seu pensamento. Você tem que lançar a mão de diferentes imagens para relacionar uma com a outra. Ali na tela, isso acontece de imediato, na medida em que você vai pedindo isso. Isso possibilita que você já vá processando o seu pensamento à medida que as coisas vão acontecendo. Então, estudar melhor esse tipo de pensamento em termos dos desdobramentos para a questão do ensino e da aprendizagem. Esse é um campo vastíssimo. E como os mapas sempre tiveram uma ligação forte com a tecnologia, inclusive a cartografia se desenvolveu à medida que as tecnologias foram se desenvolvendo também, os mapas estão presentes, diferentes tipos de mapas, de possibilidades de mapeamento na web. Com isso, a gente tem que trazer tudo isso para a escola. Então, em termos de educação, de ensino, eu acho que atualmente é fundamental que se estude tanto a fundamentação em termos de aprendizagem,
quanto às possibilidades de produção de conhecimento, novas formas de produção de conhecimento. Já se sabe que não é professor que transmite o conhecimento sozinho, desde muitas décadas atrás. Agora, então, muito menos. E qual o papel do professor hoje? E se eu estou trabalhando com a formação do professor hoje, esse aluno da graduação daqui a 4 anos vai estar na escola trabalhando. Só que ele vai começar daqui a 4 anos, ou daqui a alguns anos, mas ele vai ter no mínimo 30 anos de trabalho pela frente. E esse mundo vai mudar muito em 30 anos. Então, se hoje ele não tem vamos dizer assim, uma formação que esteja muito bem voltada para o cotidiano e a tecnologia e as novas tendências dentro da sociedade, como é que vai ser? Ele já sai defasado. Tem uma formação que era para décadas atrás, não do dia de hoje. E nessa área do ensino de mapas, isso é importantíssimo, né? Na medida em que os alunos da escola fundamental já estão vindo para a escola com esse conhecimento de uso de mapas pela internet. E aí? Eu vou lá com o meu atlas impresso, vou lá com o giz e o apagador. Fica complicado, né? Fica difícil, né? Quando eu estava terminando o mestrado, que foi defendido em 88, depois de comecei o doutorado e com o trabalho que a professora Olga Molina pediu para que eu e a Elsa fizéssemos sobre leitura de mapas, nós duas achamos que nós poderíamos publicar alguma coisa a partir desse trabalho preliminar que nós tínhamos feito. Então fizemos um sumário de um livrinho que nós achávamos que poderia ser interessante para a formação de professores e enviamos esse sumário para algumas editoras. E logo em seguida a editora Contexto, que estava também começando naquela época, nos chamou e demonstrou interesse no nosso livro. E foi muito interessante, isso, engraçado até, porque a editora funcionava na casa do Jaime Pinsky, que é quem criou a editora, na garagem da casa dele. Nós fomos lá, ele estava começando, nós também. E ele viu o sumário, perguntou bastante sobre o que nós estávamos querendo escrever no livro, e falou, tá bom, então vocês já escreveram? Podem entregar para mim os originais? Eu falei, não escrevemos ainda. Aí ele falou, mas como vocês querem publicar o livro sem escrever? Não, é que nós não sabíamos se alguém quer publicar, então, olha só. Daí ele nos deu um prazo e nós escrevemos, então, os originais, mandamos para ele, e ele publicou o livro, que foi o primeiro livro publicado assim, aqui no Brasil, Espaço Geográfico, Ensino e Representação. E ele teve boa repercussão, esse livro, entre os professores. Principalmente os professores, não de geografia, mas os professores do ensino primário, fundamental. E aí esse livro foi publicado em 89, saiu a primeira edição, até hoje ele está sendo impresso, já não sei quantas que foram feitas, quantas edições. E ele foi estupim de outros livros. Depois a Elsa publicou um sobre ensino de gráficos, sobre alfabetização cartográfica, e outros autores começaram a publicar. Como desdobramento do meu doutorado, eu publiquei um livro sobre a questão do desenho da criança e o mapa. Então, os atributos do mapa que são visíveis nos desenhos que as crianças fazem do espaço. E daí uma metodologia para introduzir os mapas a partir dos desenhos. Então, é o livro que saiu em seguida pela editora Contexto, do desenho ao mapa. E depois da publicação desse livro, quer dizer, já tínhamos feito vários colóquios, e eu tinha estudado no meu doutorado todas as teses que eu conseguia achar sobre esse assunto.
A Tomoko Paganelli, no Rio de Janeiro, fez um mestrado muito bom sobre desenhos e representação do espaço. Tem o trabalho da Janine Lessante, o trabalho da professora Lívia, o trabalho do professor Marcelo Martinelli, da USP, a Regina Vasconcelos, da USP, a Maria Helena Ramos Simielli, que fez um doutorado sobre ensino de mapas de relevo. E então, num colóquio, num evento que teve em La Coruña, na Espanha, nós estávamos todos lá. E em conversa, eu falei assim, gente, vamos publicar as teses, não? Porque a tese fica na biblioteca, quem é que pode ler, né? Ninguém... Como que uma pessoa que está lá no sul vai vir buscar uma tese no Rio de Janeiro? Não dá. Aí eles falaram, então tá bom, vamos tentar fazer um livro. Então fizemos lá um esboço do sumário, e eu apresentei esse esboço para o Jaime Pinsky, da Contexto, e ele topou fazer o livro. Então cada um escreveu o seu capítulo, eu fiz uma coordenação disso, e saiu o livro Cartografia Escolar. Acho que foi a partir daí, esse livro saiu em 2007. Acho que é 2007, 2008. Ele saiu, logo que ele saiu, ele já teve uma certa repercussão, porque era uma busca dos professores, leituras com fundamentação a respeito desse assunto. E depois da publicação do Cartografia Escolar, alguns autores que não esse livro se manifestaram com interesse. E aí falaram, mas também tem os orientandos que fizeram pesquisas de doutorado e tal, e também precisa ser publicado. Daí saiu um segundo livro, mais sobre, vamos dizer, uma atualização do primeiro. O primeiro, Cartografia Escolar, tem uma fundamentação teórica na psicologia do espaço, mas não tinham trabalhos na época, são trabalhos que foram desenvolvidos até o fim da década de 90, até 95, 96. E a gente sabe, a bibliografia estrangeira no Brasil é difícil, porque tem que traduzir, não tem tradução. Poucas pessoas leem em língua estrangeira. Então, esses trabalhos estão fundamentados numa psicologia do espaço mais de influência europeia, francesa. Mas existe uma quantidade imensa de trabalhos, de pesquisas, de teorias, já em outras linhas, muito desenvolvidas pelos ingleses, pelos norte-americanos, canadenses, que estão publicados em língua inglesa. E o acesso à língua inglesa, hoje acho que nem tanto, mas há uns 20 anos atrás não era tão tranquilo quanto é hoje, né? E os novos começaram a ler e buscar, né, fundamentação para as pesquisas em autores de língua inglesa. E aí surgiram novos trabalhos voltados para as discussões sobre a internet, mapas na internet e currículo escolar. Então, mais recentemente, em 2011, saiu o livro Novos Rumos da Cartografia Escolar, que aborda, então, pesquisas principalmente com estudos sobre o currículo, estudos sobre as tecnologias. Esse veio atualizar um pouco essa questão aí. E o último livro que eu escrevi, com a penúltima orientanda antes de me desligar da pós-graduação, foi sobre educação infantil, que é uma coisa que eu gostaria de ter feito já desde que saí do curso de pedagogia, e não tive oportunidade. E com essa moça que veio me procurar, que era professora da educação infantil aqui no município, e para fazer um mestrado, eu falei, então vamos desenvolver um trabalho com os alunos, com os meninos de 4 e 5 anos de idade. E aí ela fez um mestrado muito interessante, criou um acervo de registros com gravação e com fotos, e guardou as produções das crianças durante um ano letivo de trabalho com tempo e espaço nesse nível de ensino. Aí o último livro que saiu foi Espaço e Tempo na Educação Infantil.
que é um resumo, né, um apanhado, um resumo, mas trazendo uma discussão sobre a produção das crianças que ela realizou, como ela fez com os alunos, já com uma fundamentação teórica mais ligada à questão da linguagem nessa fase de desenvolvimento, né, de 4, 5 anos de idade. A criança fala muito bem já, mas ela ainda trabalha muito numa dimensão intuitiva, né, mas em que a fala se complementa com a produção gráfica ou a representação através de maquetinhas, de massinha, de desenhos, pintura e tudo isso. E isso é muito interessante. Como para essas crianças esse tipo de representação está ligada à fala, né? Não precisa falar, está ali. Eles respondem, mas ele está aqui, aponta assim, né? Porque a palavra e a imagem, o desenho, eles têm quase que uma complementação de igualdade, tanto a palavra quanto a representação dizem a mesma coisa. A precisão da palavra, que para o adulto, né, é importante, nessa fase eles tomam as outras coisas pela palavra. Outras coisas são os objetos e as suas representações, aquilo que está no lugar do objeto. No desenho, ou na pintura, ou numa maquetinha, enfim. E é bem interessante isso. Só que para o leitor, quer dizer, que para mim, que sou pesquisadora, que tenho uma leitura mais teórica, né, eu estou lendo o que ele está me dizendo, como me dizendo assim, então, nem tudo que é falado, que é dito no discurso do professor tem o mesmo sentido para a criança, né? E o professor precisa estar atento àquilo que a criança diz através de outras linguagens, né? Linguagem corporal, linguagem gráfica. Então esse livro eu acho que foi o último trabalho publicado e acho que foi vamos dizer assim, a cerejinha do bolo para completar o que foi feito antes, né? Então eu fiquei muito satisfeita com esse trabalho aí. Então, eu sou formada em Geografia. Eu ingressei no Departamento de Educação, situado no Instituto de Biociências. Os meus alunos de graduação eram alunos do Instituto de Geociências. Então eu fiquei no meio de um fogo cruzado entre os institutos e eu não tinha, vamos dizer assim, ligação nem com o Biociências do ponto de vista do conhecimento, né, da área de conhecimento, e nem no Biociências do ponto de vista também da área de conhecimento, com Geociências do ponto de vista administrativo. Então, assim, eu trabalhei muito no departamento em comissões, né? Então, comissões voltadas para a formação de professores, tínhamos os professores de prática de ensino, formavam uma comissão interna, né, que nós estudamos muito os currículos da graduação, mesmo porque passamos por um período grande de mudanças de legislação sobre a licenciatura, né? A licenciatura passou por várias mudanças de carga didática, tudo isso, e conteúdos dos cursos, né? E nos cargos administrativos, assim, eu não, por conta dessa situação, eu não tinha muito como me ligar a esses outros níveis do Instituto. Mas eu fui vice-chefe do departamento, o meu chefe era o Carreira, professor da matemática, da prática de ensino de matemática, e nos demos bem a matemática com a geografia durante uma gestão na chefia. Isso para mim foi um aprendizado, né, a atuação na chefia, porque eu acho que naturalmente eu não tenho muita vocação para coisas burocráticas. Eu me perco e me atrapalho, eu não lembro
eu não tenho assim essa aptidão para ir atrás do que é regulamentado, do que tem que ser feito e tudo isso. Mas eu acho que foi uma experiência interessante. Como nesse período eu participei algumas vezes das reuniões da congregação, que é uma atuação interessante, ver como é que as coisas funcionam no outro nível, né? E como o departamento lutou durante muito tempo para abrir a pós-graduação, eu acho que também foi importante participar da comissão que estava trabalhando nisso, e depois que o departamento abriu a pós-graduação, eu fiquei fazendo parte da comissão de pós-graduação também. Isso foi interessante, mas eu já estava credenciada há muito tempo no programa de pós-graduação em Geografia. Eu defendi doutorado em 94 e ingressei em 97, lá na Geografia. Na Geografia, por conta mesmo dessa situação, eu nunca fui indicada e nem me postulei para a comissão de pós-graduação. Cá entre nós, graças a Deus, porque eu não tenho a menor aptidão para essas coisas assim. Mas o que eu acho que do ponto de vista que não é dentro da gestão, mas também faz parte, é a atuação no laboratório, né? Com os professores da prática de ensino, principalmente da área de biologia, o Luiz Marcelo, nós lutamos juntos desde o início pelo laboratório de ensino. E conseguimos estabelecer um laboratório, construir um prédio para o laboratório, equipar esse laboratório, conseguimos financiamento para pesquisa, e sem isso, tudo isso que eu falei sobre trabalho de pesquisas teria sido impossível. É impossível você fazer uma pesquisa se você não tem uma infraestrutura para isso, que te dê espaço para ter os computadores, os materiais, os alunos, né, os alunos da graduação com bolsa de iniciação ou não, mas tem que ir lá. A prática de ensino é uma disciplina que precisa muito do laboratório para que os alunos possam fazer os materiais, ter acesso a materiais didáticos, a livros específicos voltados para a didática da disciplina. Livros esses que nem sempre estão na biblioteca, porque você consegue a gente recebe esses livros, né, de colegas ou das editoras e deixa à disposição dos alunos. Enfim, para toda essa produção de conhecimento é necessário o laboratório. Então, eu acho que, para mim, a experiência na questão de administração ou gestão no laboratório foi fundamental, foi enriquecedora. Não tem como você desenvolver um trabalho de pesquisador sem atuar dentro do laboratório. Acho que isso é necessário, não tem como fugir disso. Pesquisador isolado no mundo de hoje não existe, né? Não dá para existir, né? Então o laboratório foi fundamental.